Olha, se tivesse que escrever um artigo sobre isso, eu estava pensando hoje pela manhã quando eu acordei, né? O título do artigo poderia ser Os anistiados atiram pelas costas. Isso aqui tem absolutamente tudo a ver com a cobertura que a gente está fazendo sobre a tentativa de golpe de Estado. Tudo a ver. A gente esquece que a história, Vivi, a história muitas vezes ela não ensina, isso é um pouco bobagem, né? A gente vê agora na Alemanha as estatísticas mostrando tanto estatísticas eleitorais alçando pela primeira vez a extrema-direita a um segundo lugar nas urnas, como uma quantidade cada vez maior de jovens na Alemanha que, mesmo em um país onde você tem uma história de meia-culpa muito forte em relação ao nazismo, isso é ensinado nas escolas, isso é ensinado nas famílias, há leis severas no país onde você não pode, de fato, refundar o partido nazista. Bom, na Itália, na Constituição italiana tem isso também. A Constituição italiana de 46, há um artigo constitucional que proíbe a refundação do partido fascista. Mesmo nesses países, a memória do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial está ficando no passado. E a gente está falando de algo que aconteceu ontem. Nós temos ainda pessoas que foram presas e foram para campos de concentração e de extermínio, que estão vivas ainda. Então, essa história que a história ensina, eu não tenho muita fé nisso não, sabe? Agora, a história, ela ilumina, ela serve para iluminar. A gente vem falando da tentativa de golpe de Estado, a gente vem mostrando a investigação da Polícia Federal, a gente vem mostrando a denúncia da PGR, a gente mostrou principalmente aquela parte da tentativa de golpe de Estado chamado Punhal Verde e Amarelo, com táticas militares de emboscada e assassinato, seja por arma de fogo, seja por arma explosiva. Os caras detalharam, inclusive, o que se conhece popularmente como bazuca para matar uma pessoa. No caso, o ministro Alexandre de Moraes. Eram as armas que estavam detalhadas nesse plano. Seja por envenenamento, a neutralização do inimigo. Esse caso do Igor Mello, ele tem absolutamente tudo a ver com isso. Esse é um caso de anistiados. É um caso dos anistiados do passado. O cara, Vivi, estava trabalhando numa casa de samba no Rio de Janeiro. Veja, estuda, trabalha, faz bico num outro emprego e ainda tem um blog e um canal no YouTube que fala sobre Botafogo. Então, o cara estuda, trabalha, ele sai do trabalho, ele vai para um outro trabalho. E no final de semana ele vai acompanhar o jogo do Botafogo. É de se imaginar que seja uma pessoa muito mais ocupada, aliás, do que a imensa maioria das pessoas que eventualmente olham e falam, não, mas isso aí alguma coisa fez. Isso aí eu posso imaginar, aquela coisa que a gente sabe. E a gente tem que fazer uma abertura do programa para explicar pela milésima vez. Veja a loucura do que a gente está fazendo aqui, e é necessário, mas é uma loucura. Nós precisamos explicar por que é que este jovem negro não é um bandido. É uma inversão da parada, entendeu? Eu preciso ficar aqui 20 minutos. Gente, olha só, tem essa prova de que ele não é um bandido. Veja, a inversão da prova, é uma inversão de prova social. Ele trabalha num tal lugar, ele tem a câmera que pegou ele lá, ele faz bico, os amigos conhecem, os amigos jornalistas que acompanham o Botafogo sabem quem ele é, acompanham o canal, um cara gente boa. Ufa! Provamos que este homem negro brasileiro não é um bandido. Que esforço diário a gente tem que fazer. Todos os dias a gente vai ter que fazer um esforço como esse. É uma coisa maluca, saindo do trabalho, final do expediente, trabalhando até 1 da manhã. Pega um mototáxi para ir para casa, ele estava em cima da moto, gente, sentado atrás. Encosta um carro do lado da moto e depois descobriu-se que era um casal, um policial já na reserva e a sua esposa. A esposa tinha tido, supostamente, porque nem se sabe se foi isso que aconteceu, porque depois a investigação mostrou que sabe-se lá se foi isso que aconteceu. A esposa teve, supostamente, o celular roubado. Ela olha, Vivi, uma moto em movimento com um jovem negro na garupa e fala, foi ele. Foi ele, isso. O que o marido fez? Puxa o revólver e atira pelas costas. Isso. As pessoas levaram ele, e não foi a pessoa que atirou que levou para o hospital, não, tá? Testemunhas. Esse PM disse que o Igor fez menção de sacar uma arma.
Curiosamente, não foi encontrada nenhuma arma, Não. nem com o Igor, nem com O taxista. e nem no local. Não, não Ninguém foi. encontrou arma. É pior, William. É pior, porque no primeiro depoimento ele falou que o Igor tinha sacado uma arma e atirado 2 vezes contra ele. E no segundo depoimento falou, não, ele fez menção de mexer perto da camisa que parecia uma arma. A esposa também falou no primeiro depoimento que ele tinha sacado uma arma. No segundo depoimento disse o que disse. Não tem arma, não tem roubo de celular, não tem nada. Eles simplesmente fuzilaram o Igor pelas costas. O Igor foi levado ao hospital. Ficou custodiado pela polícia militar no quarto do hospital, como se bandido fosse. E aí é preciso um esforço enorme. Veja, William, se o Igor fosse um cara menos querido, porque a gente viu na porta do hospital não só família, amigos, pessoas que o conhecem pelos jogos do Botafogo. Se fosse um cara menos querido, e ninguém é obrigado a ter muitos relacionamentos e pessoas que gostam de você, talvez jamais, como vários jovens que são assassinados nessas mesmas condições ou que vão presos injustamente, reconhecidos, né? Os reconhecidos do Brasil, poderia ser outro título do artigo, né? Os anistiados atiram pelas costas e os reconhecidos do Brasil, jamais saberemos a verdade. A gente sabe porque tem gente que imediatamente foi lá e falou, não, isso não aconteceu. Está provado pelas câmeras, o horário que ele saiu do trabalho dele, o horário que aconteceu. A mulher essa mentiu o horário que ela tinha tido o celular roubado para encaixar numa narrativa de que tinha sido antes da tentativa de assassinato, porque tentaram matar ele ontem, segunda-feira, né? Descobriu-se depois que ela mandou mensagem para a filha, num horário muito próximo ao que o Igor estava saindo do trabalho, ou seja, não bate isso. Falaram que ele estava armado, depois disseram. O policial esse que atirou pelas costas falou que ele tinha atirado contra eles, depois falou, não, ele só mexeu em volta e fez menção de mexer na camisa. E esse caso, por que é que eu falo que os anistiados atiram pelas costas? Quando nós tivemos o fim da ditadura militar, e todos os torturadores conhecidos que nós sabemos quem são, que nunca, jamais, em nenhum momento da nossa história, passaram 1 minuto na cadeia. A gente não pode esquecer disso. Muita gente jovem que a gente viu indo no cinema agora para ver o filme Ainda Estou Aqui, pode sair do cinema com a sensação de que é óbvio que tudo bem, teve uma anistia, mas pelo menos alguns deles, os piores, foram presos. Eu vou repetir. Um brasileiro chamado Jair Krischke, um gaúcho, considerado um dos maiores ou talvez o maior caçador de torturadores da América Latina, um homem que dedicou a vida à militância dos direitos humanos, buscando esses torturadores foragidos em vários lugares da América Latina para que fossem punidos, na Argentina, no Uruguai, ou descobertos, pelo menos aqui no Brasil. Ele fala com frequência isso, essas pessoas não pegaram 1 minuto de cadeia. O que é que aconteceu quando terminou o período da ditadura militar e nós fizemos uma anistia no Brasil, que é o que se pede hoje, curiosamente, uma anistia no Brasil. Essas pessoas foram incorporadas porque muitas lá já estavam nas estruturas das polícias militares e civis. O modo de enxergar a sociedade dentro dessas corporações tem essa herança. Já não era muito diferente antes, a fundação das próprias polícias militares no Brasil, e aqui não estou, claro, criminalizando toda a corporação, a gente sempre tem que falar isso, por mais óbvio que seja. Mas as estruturas de poder e a mentalidade que viceja nessas instituições, elas foram criadas, primeiro lá atrás, Vivi, se a gente for pegar o símbolo da Polícia Militar do Rio de Janeiro ou de São Paulo, várias delas, você vai ver, prestar atenção, que tem ali armas, geralmente o brasão de armas, né? E um pé de café ou um pé de cana. Então, qual o objetivo da fundação dessa milícia armada? Proteger o capital, não é proteger a população. Se o brasão da polícia é um revólver e um pé de café, eu posso imaginar que ela vai usar o revólver para proteger o pé de café, né? Então, veja, o que tem valor na proteção é a coisa. O que tem valor na cabeça de um policial militar que atira em alguém pelas costas, reconhecido, entre aspas, em cima de uma moto, é o celular, não é a vida. É a coisa, é o objeto. Então, esse caso é um caso de anistia. É claro que não é este policial militar que estava nas estruturas do DOPS, mas, gente,
uma filosofia interna de uma corporação, seja de uma empresa, seja de um grupo, de um clube, tem uma identidade. E essa identidade fundadora e os seus pecados originais são passados de geração para geração, onde tudo pode, porque tudo sempre foi permitido e porque absolutamente ninguém foi punido. Então, Vivi, quando se fala em anistia hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é uma causa de revanchismo contra o Bolsonaro. Eu, sinceramente, Vivi, agora falando como cidadão, tá? Eu tô pouco me lixando pro Bolsonaro. Mas assim, é pouco. É pouco, não é quase nada. Eu não me interessa Bolsonaro. Bolsonaro, daqui a pouco, passará para a história. Como todos nós um dia, né? Iremos. Bolsonaro também passará para a história. Né? Vai passar. Tá aí, já um político moribundo, tentando se agarrar no que pode. Agora, a gente precisa de um capítulo da história que, ao menos em algum momento, feche esse período do Brasil. Então, se falar em anistia hoje, é voltar a casos como esse. É voltar, para encerrar, a casos como aconteceu no ano passado, que a gente mostrou aqui, do rapaz jogado da ponte pela polícia. Eu acho que é importante. Tá aqui, a gente separou. Para a gente trazer para a nossa audiência. Tem esse caso do rapaz jogado da ponte. Tem o caso aqui, ó, o policial que vai lá. Aqui em São Paulo, isso, gente. E assim, Vivi, por que não fazer? Eu faço por quê? Por que eu faço isso, Vivi? Pode. É isso, é um pouco nietzschiano. É assim, eu posso, entendeu? Eu posso ou eu não posso? Né? É um pouco aquela ideia, se nessa cultura a gente tem uma ideia de que não haverá punição, é claro que ele não está jogando da ponte ou engravatado num viaduto perto da Faria Lima. Então tem essa relação. Muitas vezes até a galera de esquerda se incomoda, que às vezes a gente foca muito nisso, mas, gente, isso é o retrato. Não é um engravatado com um sapatinho Salvatore Ferragamo, com um terninho Brioni de 80 mil reais, que está sendo jogado. Nem um homem branco, né? Louro, né? Esse é o ponto. Né? Tem outro caso que a gente separou para lembrar, de policiais que invadiram. Atenção, gente, isso aqui, olha, eu até me arrepio de falar, e eu tô assim, ó. Policiais invadiram um velório para prender familiares. A pessoa está aqui sendo velada. Tem um corpo aqui no meio dessa sala, gente. É um negócio surreal. Se Fellini vivo estivesse e fosse produzir uma cena, talvez não a produzisse de tão surreal que é. De tão fora de qualquer... sabe, me dá até um negócio, assim. Eu pedi pro pessoal separar, mas eu nem gosto de ver. Essa cena eu não gosto de ver mesmo, porque, assim, me dá uma coisa. Então, a gente tem uma herança de anistia. O nome disso aqui é anistia. Isso aqui é anistia. Isso aqui é impunidade. Isso aqui é tudo posso. Isso aqui é tudo faço. Contra alguns, não contra todos. Por quê? Tudo posso, porque contra aqueles que eu não faço, aqueles contra os quais eu não faço essas coisas que faço, são aqueles que me sustentam. São aqueles que bancam que eu possa fazer. São aqueles que gostam que eu faça. A gente falou do Tarcísio aqui muitas vezes no ano passado, na questão do rapaz jogado da ponte. A pesquisa que veio subsequente mostrou que a maior parte da população de São Paulo apoia o que a polícia está fazendo. No geral, fala assim, tudo bem, jogar um cara da ponte não pode, mas no resto, eu apoio que se faça. Então, para a gente pensar quando a gente fala em anistia, eu quero pedir um favor para a nossa comunidade, são 8h27. O Igor, ele está em estado grave, tá? Ele conseguiu dar um depoimento, mas ele está internado no hospital, está em estado grave. Eu vou pedir, a gente pode fazer um mínimo, que é trazer essa história à tona, sensibilizar as pessoas, e ele tem um canal de YouTube que fala de futebol. Vamos lá, galera que torce pro Botafogo, galera que não torce. Vamos lá, um canal, o sonho dele é ser jornalista, William. Ele vai cobrir jogo, assim, de graça, ele tá lá fazendo, ele gosta de ficar na beira do campo, os colegas gostam dele, então vai lá seguir o canal do Igor aqui, ó, canal do Igor Melo, ó, com um L só, né, chama Informe Botafogo. Tem poucos inscritos por enquanto, né? Tem... As redes sociais todas também. As redes sociais todas é Informe Botafogo, né? Isso. Canal do Igor Melo, Informe Botafogo. 2.400 inscritos. Vamos subir esse negócio. Vamos subir isso. Vamos torcer muito para fazer uma corrente positiva para o Igor sair do hospital e sair dessa situação. E quando ele estiver legal e ele for lá conferir o YouTube dele, ele tem uma surpresa boa.
ele conseguir falar, eu consegui dar um passo para mais perto do meu sonho. Então, a galera que está aí, vamos lá, vai pro YouTube, joga no Google aí, canal do Igor Melo, Informe Botafogo, e vamos lá seguir o Igor Melo.